desde que o sexo existe alguma forma de flertar com a dor ali também, né? Desde que o mundo é mundo. Uma coisa que eu aprendi rapidamente, numa especialização em sexologia, é que a sexualidade humana se revela muito ampla e complexa. E não é meramente uma questão de desejo biológico, desejo sexual. É uma construção social, cultural e que encarna significados que estão na nossa cultura. Então, essa questão da relação da dor, do prazer e a sexualidade junto disso, sempre esteve junto. A questão é como que a sociedade hoje está brincando ou lidando com isso. Quando a Maria disse assim, isso eu não quero. Mas pode ter pessoas que na experiência descobrem que aquilo ali pode ser prazeroso. Ela pode descobrir que tem um prazer naquilo que ela também não conhecia. Quando eu falo que é muito dinâmica e muito complexa, eu estou dizendo isso. O surgimento dessas práticas traz para a gente, para a nossa cultura. Por que isso surge? Por que isso está tão frequente agora? Por que mais essa modalidade? Primeiro porque a sexualidade hoje ela está muito mais aberta. Se fala mais disso, se expõe mais disso, as músicas que se ouve, os desafios nas redes sociais, isso acaba criando um imaginário erótico que leva as pessoas a construírem essas novas formas de lidar com a sexualidade. A dor e o prazer, muitas vezes, é uma combinação entre uma forma de entender como que aquela dor é para um e é para o outro, e como que isso se dá no jogo erótico. Então, quando a gente fala em dor para quem? Para quem tem prazer não é dor. Então, a gente precisa entrar nisso até para perceber assim, é abuso para quem está vendo e quem está sentindo. É isso que a gente precisa pensar, sabe? É muito mais amplo. E a cultura traz isso para a gente, para esse debate. Para a gente escorregar nessa seara e ver o que a gente constrói aqui, juntos. Eu acho que a gente tem muita coisa para trabalhar e acho que é juntos aqui que nós vamos conseguir explorar esse tema e talvez tirar dúvidas também, né? Eu gostei muito da reportagem de rua, porque ela coloca ali o que está ali presente no dia a dia das pessoas. Eu conversei com algumas pessoas hoje, não, isso para mim é totalmente errado, olha a palavra, é errado. Para algumas pessoas é errado, é muito para algumas pessoas. Para outras tá tudo bem, para outras não sei, se tiver com uma droga, se tiver com alguma questão, como funciona isso, né? Volto a dizer, né? É multifacetado. E eu acho que é preciso pensar isso sempre do ponto de vista do caso. Né? É no caso, na situação, no contexto e talvez na cultura, em cada país, em cada relação, em cada sociedade, que a gente possa pensar esse tema de forma mais ampla. Porque senão a gente reduz muito isso também, né? Sexualidade, como vocês sabem, trabalha com esse tema aqui fortemente nas sextas-feiras, é bastante complexa. Demais. É complexa, multifacetada, mas a gente consegue responder o que está por trás desse desejo vou falar pela agressão. A gente já entendeu que depende de quem faz, recebe, mas dá para trazer alguns motivos? Eu acho interessante quando esse último entrevistado fala dessas possibilidades, mas esse tipo de comportamento sugere algo? Tem alguma coisa ali que se manifesta e que por isso eu peço o tapa, o sufocamento, o soco na costela? Ou não necessariamente? Sim. Pede quem dá, né? Porque também são duas posições. Sim. Exatamente, eu ia dizer disso, né? Porque a gente não pode pensar isso só do ponto passivo da coisa, né? Do ponto ativo também da coisa, de quem faz. Mas a sua pergunta me leva a explorar outros campos de conhecimento. Dentro da sociologia, a gente vai pensar em termos de cultura, né? Relações de poder, patriarcais, como que se configura ao longo do tempo, que é ali também uma relação de poder. Se eu penso isso, para responder a sua pergunta do ponto de vista neuropsicológico, eu vou pensar a liberação de endorfinas, que vai causar uma excitação, vai causar prazer. Então tem algo aí também do biológico. E se eu penso pela psicanálise, por exemplo, essa dor, essa busca por esses comportamentos, tanto de ser agredido quanto da submissão, tem algo ligado à história do sujeito também ali. Tem algo da autonomia dele, de uma construção para ele também. Como que ele vivenciou e o que é aquilo para ele, que é a sua pergunta. Muitas vezes para ele, aquela situação, seja na submissão ou da dominação, é uma forma de lidar com questões dele. Culpas, angústias, vulnerabilidades em fases precoces da vida.
Então, ele pode estar repetindo isso, tentando lidar com uma ansiedade muito intensa, com uma angústia muito intensa. Então, quando a gente fala disso, a gente pode responder isso em várias áreas, mas aquilo que está ali apresentado como fetiche não é algo somente da cultura. Tem vários entrelaces ali, e aí por isso que é importante ver qual que é a cena. A história, por exemplo, dessa mulher grávida. E ela fala, eu fiz porque tenho medo de perder. Então ali está uma angústia ali. Então a gente pensa, né? Eu vi na reportagem do jornal a questão muito, muito focada, e acho muito importante isso, do consentimento. Mas o consentimento é suficiente para legitimar essa prática? Qualquer prática? Como que eu posso entender que esse consentimento está amparado de informações suficientes para que a pessoa compreenda em que lugar ela está? Que difícil isso, né? Assim, É a gente imagina que o consentimento é o ponto de partida, mas ele não necessariamente reflete o que a pessoa deseja, né? Exatamente. Catherine Kevnon, que é uma feminista, ela fala assim que o consentimento sem o entendimento não adianta. Então, se eu estou consentindo, aí posso consentir por muitas coisas, por pressão. Inclusive esse caso aí, né? Para não perder. Exatamente. Então, ou seja, consentimento é suficiente? Não é suficiente. Porque pode estar sendo manipulado, pode estar viciado. As informações que são passadas e trocadas são viciadas. É um abusador disfarçado utilizando o nome, essa prática. Então, ou seja, é preciso ver isso. Eu quero, você também quer. Eu conversando com uma pessoa hoje, vindo para cá, e a pessoa disse, vou dar um exemplo aqui. Vamos comer uma pizza? Vamos, eu também quero. Não, será que a gente pode comer uma macarronada? Vamos pensar. Os dois querem alguma coisa semelhante, massas. E aí começa alguma coisa assim. Né? E aí que talvez esse consentimento comece a se tornar uma coisa compreendida a partir do desejo individual e autônomo de cada um. Não uma coisa simplesmente porque o outro quer, porque se eu não fizer isso... Porque se nós pensarmos no mundo, por exemplo, principalmente na parte do mundo feminino, onde, como eu falei anteriormente, as relações patriarcais estão aí o tempo todo, ainda inseridas na nossa sociedade, como que funciona isso diante desses termos? Essa relação de poder está aí. A sexualidade, o desejo sexual tem, como Foucault fala, um sociólogo e historiador, ele fala que tem 3 questões aí dentro desse desejo, desse formato do desejo das relações sexuais. Primeira é o discurso. Qual que é o discurso? Temos um discurso aí, músicas, cultura pop, tem um discurso rodando. Tem a internet, os desafios, tem um discurso. Inserindo imaginários para as pessoas. Eu vejo aquilo ali, acho estranho, mas começo a imaginar. Né? Tem as normas, que vai de acordo com aquele período da história, do momento. Então, essas normas vão nortear esse entendimento. E tem as questões individuais, pessoais, psíquicas de cada um. Então, ou seja, é isso que vai influenciar a pessoa a aceitar ou não determinado tipo de situação comportamental dentro da relação sexual erótica. Mas, como você disse no início, desde o início isso existe. Então, essas práticas hoje, eu acredito que é porque hoje se fala mais de sexualidade, abertamente. Ainda há muito o que se falar, né? Mas se fala mais abertamente. Então, isso pode ser produzido para a sociedade. Pode ser colocado como até um produto disso. Porque eu vejo que a cultura pop transforma isso até em um produto. Aliás. Existe, como eu vi na reportagem, né? Empresas que trabalham com isso. Mercantilizam algo que é da intimidade